Boa noite. Hoje eu vou fazer um tutorial. Estou participando aqui do fórum do Escola Magento e como criar, né, ou alterar um tema no Magento. E surgiu várias dúvidas e tal, então né, não adianta a gente pensar em um determinado caso. A gente tem que mostrar, às vezes, talvez, algumas técnicas. Eu não sou a melhor entendedora de Magento, mas eu fuço bastante e eu tenho as minhas técnicas, os meus macetes. Então eu gostaria de estar mostrando para vocês, né, e estar abastecendo essa, tá abastecendo, né, a internet com ideias, dicas, que talvez o que serve para um serve para outro, e assim prosseguir o nosso aprendizado. Tem esse site, né, esse tema que eu criei no Magento, né, eu alterei em cima com base do tema F002, né, depois eu passo o link para vocês. E vou dar algumas técnicas rápidas, mas que é de grande valia, certo? Venho aqui com F12, com a ferramenta Debug, e eu vou inspecionar o elemento. No caso, eu vou tentar modificar aqui, né, o topo, para vocês terem uma noção. Por exemplo, você identifica, né, onde está a div ou a área que você quer. Você clicando nela, você tem na sua lateral direita os dados, né, as divs correspondentes e os seus atributos, né. Eu tenho aqui, por exemplo, o background, que é uma imagem, certo? Se eu retirar, o meu layout já muda. Eu tenho, por exemplo, uma altura, que se eu modificar aqui, eu consigo ver no meu navegador como que vai ficar, certo? E eu sei que ele está na linha Custom CSS. Então, é fácil, é só você abrir, né, o endereço, caso você não saiba aonde está o endereço, né, dessa desse determinado arquivo CSS. É só você parar o mouse em cima, ele já vai mostrar todo o caminho para você. Então, no caso aqui no Dreamweaver, né, eu já tenho o meu tema aqui também em local, tema local. Eu só vim aqui, custom CSS, vou abrir linha 10, eu tenho aqui, ó, header, content, o background, a altura dele, e eu posso fazer qualquer modificação. Só vou colocando no servidor, pronto. O seu CSS já foi modificado e as mudanças já vão aparecer online. Eu não vou fazer isso porque esse site já está online, então se eu trocar essa configuração, provavelmente outros usuários vão poder ver. E não é essa a minha intenção, é só mostrar. Outra coisa também que apareceu uma dúvida com o Douglas, que ele perguntou no fórum, como é que eu mudo uma determinada palavra e tal. Acho que a maior dificuldade do Magento, assim, quem está começando, pelo menos a minha dificuldade, foi entender ele, como ele funciona, porque o tipo de programação ele é diferente do que a gente está acostumado. Quem mexe com PHP, então a forma de programar ela é diferente. Então, uma coisa que eu utilizo muito é o que tenho todos os meus principais arquivos no meu computador, cadastro ele no Dreamweaver, né? Crio a pasta de cadastro local do Dreamweaver. Por exemplo, aqui, ó, Story Catalog. Eu sei que essa palavra ela tá em inglês e eu já olhei, não é da tradução, é do meu template. Entendeu? Eu já verifiquei nos meus pacotes de tradução e essa palavra ela não é traduzida porque ela é do tema. E ela está em algum lugar. E ela está numa div chamada Block Title. Então, provavelmente, essa div Block Title ela deve estar em algum local escrito no meu código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl F, né, para localizar um arquivo. Fim de índia, eu vou buscar onde? No texto? Não, eu vou buscar dentro da minha pasta local, onde estão todos os meus arquivos do site. Ele vai procurar como? No código, como texto, um texto avançado, uma tag especificada. Vou colocar source code, né, e vou dar um Ctrl V, que é o block title. É essa div que eu estou procurando. E vou dar um find all. O que ele vai mostrar para mim? Ele vai fazer uma pesquisa e vai mostrar todos os locais que eu tenho essa determinada div, entendeu? Inclusive aqui, ó, no app design frontend ff02 template catálogo,
Navigation Sidebar, eu tenho uma div block title escrito, uma linha em PHP que diz, né, que escreve, né, tem que ter pelo menos uma noção de PHP, entendeu? Para escrever Story Catálogo. Então eu vou trocar isso aqui, vou colocar catálogo da loja ou catálogo de produtos. Salvei esse arquivo, então vou lá e vou subir isso para o meu servidor. Então no caso ele está no template catálogo navigator, tá. Navegação, tá aqui, ó, esse arquivo responsável. Uma coisa também que eu gosto de fazer é, uma vez que eu tenho cadastrado, eu dou um F12 só para ele abrir no meu navegador, tá? E aí eu vou selecionar o meu caminho, porque as pastas do Magento são muito extensas e para decorar isso é complicado, né? Então eu já vou direto, já copio, né, do caminho no navegador. Tá, estou na mesma pasta responsável para mostrar no meu tema, né, aquele Story Catálogo. Então eu procurei por uma parte específica, busquei dentro do meu Dreamweaver com Ctrl F, dei um findial, procurei a parte onde tinha aquela div, troquei o nome, né, no caso do Etio. Também cuidado para vocês não trocar nada de nenhuma tag, alguma coisa em PHP que de repente vocês podem ocorrer muitos erros aí, né? Então sempre ficam atentos nisso aí. E vou levar esse sidebar aqui, né, esse arquivo, e vou salvar em cima. Ok, pronto. Então se eu atualizar aqui, já é para esse Story Catálogo mudar. Vamos ver, dá um F5, né? E catálogo de produtos no meu template. Então, algumas palavras, você tendo, eu gosto bastante, a tradução do fórum do Escola Magento, do Mário San, é muito boa a tradução, ela traduz quase todas as palavras, mas sempre, dependendo do tema, do layout que você está usando, às vezes ainda fica algumas palavras em inglês, então basta você estar identificando. Eu utilizo essa técnica de buscar pelo Dreamweaver, tendo as pastas no meu computador, muito, entendeu? Me ajuda bastante. Firebug e o Dreamweaver. Ah, eu não uso o Firefox? Tudo bem, o Firebug também tem no Google Chrome. Também tem debugador no Internet Explorer. Acredito que nos Mac também devem ter, com certeza, né? Então eu acho que é muito importante, ó, o F12 que eu já tenho instalado, você ter um debugador para quem é web designer para entender o que acontece. Inclusive, quando eu acho um site legal, interessante, eu sempre vou lá, inspeciono o elemento, olha, legal, ele usou um script, ele usou um HTML5, ele usou isso, ele usou aquilo, me interessa, vou lá, abro, né, no caso, por exemplo, um Ctrl U, eu vejo todo o código, entendeu? No caso aqui o do Google ele é comprimido. Outra dica também, às vezes, né, a maioria dos sites, desses sites grandes, eles comprimem os seus códigos para se tornar mais leve, porque o navegador, quando ele vai ler, ele vai entender essas informações, ele vai por linhas. Então não importa, se você tiver 1 milhão de linhas pequenas, vai demorar mais do que se você tiver 5, 6 linhas em sequência, porque ele demora um tempo determinado por linha. Então por isso que os sites grandes, né, eles costumam fazer essa compreensão para colocar no ar, entendeu? Mas para quem está começando, parece até entendível isso aqui. Então, por exemplo, para eu entender o código do Google e conseguir enxergar alguma coisa aqui, eu vou copiar o código, né? Vou vir aqui no meu Dreamweaver, vou dar um arquivo new, né? Vou jogar aqui no HTML mesmo e vou colar. Para eu entender isso aqui, o que eu vou fazer? Vou aqui em comando, né? Commands, aplique Source Format. O que ele vai fazer? Ele já vai descer a linha certinho. Tanto é que eu sofria muito. Quando eu trabalhava em agência, a maioria dos meus patrões, né, brigavam muito comigo pela famosa, né, agora me fugiu o nome. Quando você tem que manter um padrão, né, organizar, abrir, colocar as divs uma dentro da outra, identar, né, essas divs. Então depois que eu descobri esse botãozinho, aplique Source Format, ficou tudo mais fácil.
entendeu? Eu consigo enxergar muito melhor, olha que bonitinho. Consigo enxergar o meu código, entendeu? Inclusive algumas partes, se eu quiser estudar esse código, até os meus próprios sites, entendeu? Eu quero fechar uma determinada linha. Você clica com Ctrl D, opa, aqui ó, acredito que é Ctrl D. Apertei o negócio errado. Aqui ó, é só dar 2 cliques, perdão, dá 2 cliques em cima da linha e o botãozinho menos, ele vai fechar aquilo. Então você consegue separar as áreas para você trabalhar. Bem, algumas dicas depois eu quero estar passando, porque é só experiência no Dreamweaver, porque é muito botão, é muita coisa para fazer. Eu não sei mexer, eu acredito que nem 10% dele, entendeu? Mas algumas dicas é de grande valia para quem está começando. E eu aprendi muita coisa assim sozinha, então seria legal se tivesse alguém para falar. Então vamos falar, né? Muito obrigada e boa noite. Desculpa, né? Essa cara de sono. E fazer a propagandinha básica, né? Acessem o meu site www.nataliadesign. Tá desatualizado sim, mas o importante para mim é que vocês entrem para ver o meu portfólio, vejam o meu trabalho, entendeu? Ficaria feliz com isso. Outra coisa também, acesse o meu Facebook, porque eu tenho uma fanpage. Curta a minha fanpage lá. Tem 20 pessoas, gente. Dá um apoio aí, por favor. Entram também, se puderem, né? Entrar na minha galeria do Flickr, Natalia Design. Tem alguns dos meus trabalhos. E é sempre uma opinião. Então, se vocês puderem comentar, falar o que gostou, o que achou, entendeu? Que poderia mudar alguma coisa ali, de repente, para ficar melhor. Eu ficaria muito feliz, tá? É isso aí, boa noite.